Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a más una sesión. Vámonos. Ai, gente, hoje eu tô escabelada. Hoje era 8h40 da manhã. Eu pensei, vou tomar uma cachaçinha. Ai, gente, juro pra vocês. Tive que fazer exame de sangue. O meu filho teve que fazer, né? E aí eu tenho que segurar a criança, né? Eu acho que eu sofri tanto terror psicológico quando eu era criança que eu nunca precisei se segurar. Uma vez só que eu quebrei a cabeça, que eu tiveram que me amarrar, me costurar sem anestesia. Aí acho que foi mais difícil. Mas fora essa vez, eu acho que eu sofri tanto terror que eu ficava quieta. Se gritasse, chorasse, era pior. Mas, gente, eu chego a estar com dor no corpo. Meu filho tem quase 40 quilos, tá? É um touro. Não tem estrutura física pra isso. Aí ele fez os exames, foi pra escola. Cheguei em casa e pensei, ai, só uma branquinha agora. Ai, gente, olha, tem que ter disposição e eu não tô com muita. Vamos lá? Vamos lá, ó minha tatuagem. Olha aqui o relâmpago Marquinhos, ó. Oi, Melzinha, seja bem-vinda. Vambora, minha gente. Vamos embora? Tá na hora, tá na hora. Com cachaça, sem cachaça, vamos embora. Eu falei pra Melzinha hoje de manhã, né, Mel? Faz também uma cachaçinha de manhã. Só pra dar uma relaxada. Ai, vamos lá, minha gente, vamos lá. Que o tempo não para. Eu acabei de fazer um post pra vocês. Pra quem tá comigo no LinkedIn, acabei de fazer um post pra vocês lá no Instagram, mariana.gaida, sobre o tempo. Uma reflexão bem interessante nos meus hieróglifos inspiracionais de terça. Terça-feira é o nosso dia da inspiração e da motivação. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem prático nessa nossa 15ª temporada, que a gente está falando de dicas, estratégias para recolocação, que é sobre como personalizar a candidatura e a carta de apresentação. E daí talvez eu nem sei o que o chat GPT escreveu aqui para mim de sugestão, que eu faço os roteirinhos com o chat GPT, né, para eu não esquecer de nada. E eu sempre desenrolo com vocês aqui na nossa conversa diária. Mas eu vou dizer pra vocês que talvez o recrutador, aí depende do recrutador, eu tô falando do meu lugar, tá? Do meu lugar que trabalha com startup, trabalha como consultora para outras empresas, recrutando também. Quanto mais prático, curto, direto no ponto, melhor, tá? Vamos ver o que ele nos trouxe. Adapte o seu currículo e carta de apresentação para cada vaga. Já discordei. Destacando as habilidades mais relevantes. Vou inclusive editar na legenda do post que eu faço para vocês no meu feed do Instagram. Já discordei. Não acho que a gente tenha que adaptar o currículo e carta de apresentação para cada vaga. A gente tem que adaptar o avião passando. Hoje de manhã passou um avião tão potente aqui que desligou minha internet. O que é o magnetismo, né, gente? Não acho que a gente tenha que adaptar currículo e carta de apresentação para cada vaga, mas sim para cada área de atuação. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou Head de People, diretora de RH, gerente sênior de gestão de pessoas, tá? Essas são alguns dos cargos que eu ocupo comumente. Além disso, além de eu cuidar, oi Fê, seja bem-vindo. Pessoal do LinkedIn, eu não tô vendo vocês, tá? Não sei quem é que tá aí. Então, se vocês quiserem mandar um oi nos comentários, eu sempre gosto de saber quem é que tá comigo. Então, minha gente, eu tenho uma atuação generalista em RH. Eu consigo cuidar de tudo em RH. Mas a gente sempre tem um filho favorito, né? No meu caso, que tem um só, não tem essa briga. O meu favorito é o meu. No caso da RH, o meu filho favorito é recrutamento e seleção. É o que eu sou melhor fazendo dentro do RH. É a minha atuação mais forte. É onde eu tenho mais conhecimento, mais experiência, mais técnica. As outras coisas, eu me viro bem.
porque já tenho muitos anos de RH nas costas, já vivi muitas experiências. Mas o que eu sou boa fazendo é recrutamento e seleção, tá? Isso eu posso dizer para vocês com propriedade. Então, quais são as minhas opções de currículo ou carta de apresentação? Um modelo de currículo e carta de apresentação para RH generalista e um outro se for uma vaga só de recrutamento e seleção. Ah, mas não é melhor trabalhar com RH generalista, sendo diretora de toda a área? É, mas no meu momento de carreira, eu consigo atuar de forma generalista em empresas menores, como startups, que é o meu chão também. Aí eu consigo tranquilamente. Até 500 funcionários ali eu tô dentro. Em grandes empresas, grandes corporações, com mais de 10, mais de 15, mais de 20 mil funcionários, a partir de uns 2, 3 mil funcionários, eu já atuo melhor na disciplina de recrutamento e seleção. Inclusive, recentemente, não tão recentemente, eu tenho 4 anos isso, eu atuei com recrutamento e seleção de uma grande corporação para toda a América Latina. Diego, seja bem-vindo. Leandro, seja bem-vindo. No Instagram. Tô no Instagram em vídeo, tá, gente? Mariana.gaida. E no LinkedIn também em vídeo, infelizmente. O LinkedIn ficou toda meio esquisita. Virada a câmera, eu me olho na câmera e eu acho um horror. Acontece. Então eu já atuei numa empresa maior, focada numa área específica, que é recrutamento e seleção. Aí sim, eu tinha um currículo e uma carta de apresentação para cada uma das coisas. Ana, Gabriela, Rodrigo, sejam bem-vindos. O Joaquim perguntou: olá, gostaria de saber quais critérios devemos levar em conta para melhorar o perfil no LinkedIn e facilitar o trabalho dos recrutadores. Assim, debate pronto, Joaquim, eu posso te falar algumas coisas. Eu vou te falar debate pronto, ó. Título do LinkedIn é super importante. O sobre, curto e direto ao ponto, 3 parágrafos. Num parágrafo, quem tu é, independente da empresa em que tu tá. Ah, eu sou Mariana, administradora, trabalho com RH há tantos anos, em modelos de tal e tal tipo de empresa, focada na área de tecnologia, startup, tal. Segundo parágrafo do sobre, tenho experiência atuando em diversos subsistemas de RH, mas com foco em recrutamento e seleção, tarará. Terceiro, já atuei, já fiz implantação de softwares de RH desse tipo, tenho experiência utilizando o LinkedIn Recruiter, não sei o que. Ou seja, o primeiro parágrafo é quem tu é, independente da empresa em que tu tá. O segundo parágrafo, tu dá uma reduzida. Segunda etapa do funil, tá? Eu atuo assim, assado, nesse tipo de empresa, nesse tipo de mercado, e tenho esses conhecimentos aqui para B2B, para B2C, para esse produto, para aquele produto. E no terceiro parágrafo, softwares, ferramentas da tua área ou quem é de TI, linguagem de programação que tu tem experiência. No final, vocês colocam uma mensagem que a gente chama de call to action, que é um chamado para ação. Me mande uma mensagem, vamos conversar, me mande uma mensagem, se vocês estiverem abertos a oportunidades. Sobre Joaquim, que é designer, concept artist e illustrator, tu vai colocar também, Joaquim, teu portfólio, e-mail e telefone, se quiser. Telefone tem um risco aí de vazar isso aí e gente errada usar isso aí de jeito ruim, né? Então, o que eu falei? Título sobre experiências, o cargo, 3 a 5 atividades que vocês realizavam naquele cargo e that's it, tá? Formação acadêmica, tem que botar, e licenças e certificados, alguns cursos que tu tenha feito. Se faz muito tempo que não recebe e nem deixa recomendações para ninguém, importante colocar também, tá? Isso é o que eu como recrutadora bato o olho e preciso, Joaquim. Tem mais um monte de recurso. E por que eu falei, vou te falar debate pronto aqui? Porque tem 3 temporadas só de LinkedIn. 3 temporadas de lives aqui só sobre LinkedIn, que eu fiquei uns 20 dias em cada temporada falando com vocês sobre isso. Entendeu? Então, dá pra ir longe. Guigo, Ana, sejam bem-vindos no Instagram. Dá pra ir longe, tá, Joaquim? Mas de cara, assim, ó, Mari, em 30 segundos de LinkedIn.
Mandei ver aqui 1 minuto, sei lá quanto tempo. Beleza? Vamos voltar para o nosso coisa. Então, não adaptem o currículo e a carta de apresentação para cada vaga. Não precisa, mas adapta para cada tipo de atuação que tu tem. Ah, Mari, eu sou um profissional linear. Eu me formei em contabilidade, comecei como auxiliar de contabilidade, depois eu fui para assistente, depois eu analista, depois eu fui para supervisor, depois eu fui para coordenadora, aí eu fui para gerente. Um currículo só. Chega, me dá um dó do candidato que me manda um currículo e uma carta de apresentação super adaptados, às vezes até com a logo da empresa. Talvez eu nem vá chamar esse cara para uma entrevista. Eu não vou... Chega a dar um constrangimento, assim, de pensar, cara, a pessoa usou o tempo da vida dela para fazer isso aqui, mas ela não se encaixa no perfil da vaga nem o suficiente para eu chamar ela para uma entrevista. Aí eu fico tão chateada, gente. Então não precisa, tá? Não façam isso. E recrutador que fala isso, mentor de carreira, criador de conteúdo que fala que vocês têm que adaptar currículo e carta de apresentação para cada vaga, nunca fez recrutamento. Ou não é humano, porque não tem noção do que é a vida de alguém que está buscando recolocação. Segundo ponto, mostre como você pode agregar valor à empresa, aliando as experiências ao que a vaga exige. Eu sei, aí vocês vão dizer, ai Mari, mas tem vaga que a gente nem sabe até o momento da entrevista como é que é, ou às vezes na entrevista nem falam muito sobre a vaga. Eu sei que tem umas ruins aí, tá? Mas as que vocês têm informação, que tem a descrição da vaga, ou lá onde vocês se candidataram, seja no site de carreiras da empresa, seja no perfil do LinkedIn, essas aí, vocês vão ler a descrição da vaga e vão preparar a narrativa da entrevista de vocês de acordo. Toda a minha entrevista eu fico 15 minutos iniciais só eu vendendo meu peixe, falando da empresa, falando da vaga, falando de salário, falando de benefícios, falando de contrato, se o trabalho é remoto, híbrido, presencial, blá, 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 blá. E depois 15 minutos eu escutando a pessoa. O que ela quiser falar de vida pessoal, só para eu conhecer a pessoa, não interfere em nada no processo. Em segundo ponto, 2 últimas experiências, 2 últimas, não façam de trás para frente, comecem da última para trás, inclusive. A última e a penúltima, tá? Só. Se vocês começarem falando, eu comecei como estagiário lá em 1942, não vai rolar, tá? Não vai rolar, vocês não podem usar os primeiros 5 minutos de entrevista que são essenciais, falando colocando na cabeça do recrutador a imagem de vocês como estagiário. Isso é mental, gente. Já falo sobre isso, Felipe, tá? Então, preparem a narrativa de vocês de acordo com o que a vaga exige. Olhem a descrição antes. E se o recrutador for igual a mim, que começa a entrevista falando, ele já vai dar várias deixas para vocês de o que ele espera escutar de vocês, tá? Terceiro ponto pra gente terminar, use exemplos específicos da sua trajetória para evidenciar suas competências. Poxa, se eu estou me candidatando para uma vaga de recrutamento e seleção, de head de recrutamento e seleção, o que eu vou falar? Eu já fui responsável pela estratégia de contratação da área de tecnologia para uma grande empresa de meios de pagamento, tendo sido a pessoa a definir quais seriam as iniciativas para contratar 140 pessoas por mês numa estrutura com 12 países e América Latina, de linguagem de programação X, Y, Z, etc e tal. Isso é o esperado de um head de recrutamento e seleção, de talent acquisition, aquisição de talentos. Se eu for contratada para ser recrutadora, o que eu vou contar? Que eu já fiz seleção de 180 profissionais de dados em 2 meses, em 60 dias. Um alto volume de contratações de uma área muito específica, mas eu tinha uma equipe, né? Aí eu tenho que contar. Então vocês têm que contar exemplos que estejam alinhados com o que está sendo buscado na vaga. Eu ser a pessoa responsável pela estratégia do processo seletivo conta se eu estou sendo entrevistada para ser entrevistadora? Não muito. Então a gente tem que se adaptar, tem que adaptar a narrativa, tá? Beleza, gente? Deixa eu ler a tua pergunta, Felipe. Dei uma passada na GUP e caí naqueles questionários de aderência à cultura da empresa. O que você acha sobre esse tipo de teste? Ai, Felipe, eu não sou psicóloga, sabe? Então, às vezes é difícil para mim eu opinar sobre isso, né? O que eu acho? A gente está vivendo um mundo de dados.
Tudo hoje é baseado em dados. O que a empresa quer com esse teste? Ter dados de quem são os candidatos mais aderentes à vaga culturalmente. Isso são dados. Tu vai selecionar lá numa escala, botar uma resposta, né? Às vezes é aberta a resposta. E isso vão gerar dados que vão dizer se tu tá mais ou menos de acordo com a cultura da empresa. Eu acho que a GUP tem testes já comprovados. Não é nós como recrutadores que lançamos qualquer teste da nossa cabeça ali. Acho, tá? Não tenho certeza. Não tenho um conhecimento profundo sobre isso. Eu até deveria, porque era pra eu estar no programa de embaixadores deles, de marca, mas não tá rolando. Não tô conseguindo me dedicar. Então, eu não sei te dizer. Então, assim, em geral, testes de comportamento em geral, testes de cultura, testes psicológicos, eles têm muita controvérsia. Porque, às vezes, a amostra que foi desenvolvida para aquela metodologia, ela era uma amostra muito pequena, ou muito específica, ou muito de um mercado só, sabe? O que eu espero do Joaquim como designer não é o que eu espero do Gabi como profissional da área de tecnologia. É diferente, sabe? São comportamentos diferentes. O que eu espero de uma pessoa que trabalha com Quality Assurance, que é a área de QA, DTI, é muito menos criativo do que eu espero de um designer. Porque o QA ele tem que ser mais técnico. Ele tem que, é um processo atrás do outro, é um testezinho atrás do outro que ele vai fazendo ali no software para ver se o software está funcionando e assegurar a qualidade do software, que é o que o Quality Assurance faz, sabe? Então eu acho que às vezes os testes são muito generalistas, mas se a empresa tiver pessoas inteligentes na área de recrutamento e seleção, ela vai usar esse negócio do teste cultural como um critério extra, um adicional na discussão sobre os candidatos, que é o que a gente faz aqui na Uncover. A gente aplica um teste comportamental que é o DISC, que é amplamente conhecido, que sempre bate numa controvérsia, mas a gente não usa isso como critério eliminatório, isso é só complementar para a discussão. Se eu tenho um monte de Fact Finder, que é um dos perfis comportamentais num time, eu não vou contratar mais, eu quero gente diferente. Porque aqui na Uncover a nossa cultura é gente diferente. Diversidade de raça, de etnia, de idade, de gênero, de sexualidade e de pensamento. Eu quero pessoas que discordem, que questionem. Se todo mundo concordar, a gente não sai do lugar. Entendeu? O Gabi falou, Mari é muito melhor que psicóloga. Quando eu fizer um evento do Job na Gringa, eu vou fazer um convite coercivo para a participação da Mari. Ela fala muito bem, parece uma pastora da recolocação. Ai, eu tô pronta, Gabi. Tô com a roupa de ir já, tá? Hoje eu tô com uma... Ai, gente, não vou falar isso. Não vou falar isso que é intolerância religiosa. Mas eu tô com uma roupa adequada para levar a palavra do RH. Ai, eu vou ser cancelada. Tô com uma roupa adequada, já tô com a roupa de ir pra levar a palavra do RH. Gabi, é só me chamar, tá? Eu tô sempre pronta. O Felipe falou, eu entendo, pergunto porque o resultado sempre vem com explicações sobre o nosso perfil, mas vira e mexe eu me deparo com descrições com as quais não me identifico. Acredito seja pelos pontos. Eu acho, Fê, eu acho. Fê, eu vou te mandar o link. Tu não fez o DISC já comigo em algum processo? Eu vou te mandar o perfil do DISC. Eu gosto muito, tá? O DISC eu vejo ele bem de acordo. Eu tô há 1 ano e meio aqui na Uncover aplicando o DISC e eu nunca vi ninguém me dizer que não tava de acordo. Inclusive as pessoas se assustam, tá? Eu fiz treinamento de DISC com o time agora em janeiro, rolou até post no LinkedIn do pessoal falando do quanto é assustador. Tu fez, né? O que tu achou? Tu lembra? Não me lembro do teu resultado. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Conversa boa, né, gente? Não dá nem com vontade de parar, mas eu preciso parar porque em 11 minutos eu tenho coisa, tá? Então, é isso, gente. Como personalizar suas candidaturas e cartas de apresentação? Com bom senso. E se tiver recrutador que estiver falando pra vocês que tem que... Headhunter, às vezes, faz umas dessas. Ai, que raça. Tem uns headhunter aí. Não headhunter que tá procurando pra empresa, mas que tá procurando pro candidato. Especialista em recolocação, sabe? Que eles vêm com esse papo de adaptar o currículo, a carta de apresentação pra cada vaga. Ai... Vai escatar. Adapte o seu currículo e carta de apresentação para cada área de atuação sua, destacando as habilidades mais relevantes. Mostre como você pode agregar valor à empresa, aliando suas experiências ao que a vaga exige. Olhem antes a descrição da vaga.
Tem gente que fica fazendo pesquisa sobre a empresa. Ah, eu li que a Uncover faz isso e aquilo. Tá, isso eu já sei, eu quero saber de ti agora. Não precisa, não precisa. Vocês têm que pesquisar a empresa antes para ver se vocês querem a empresa, não para falar, para mostrar pro recrutador. Ai, olha só a pesquisa que eu fiz sobre a Uncover aqui, olha como eu sou estudioso. Ah, gente, somos um adulto já. Eu acho, né? Deveria. E terceiro ponto, use exemplos de sua trajetória para evidenciar suas competências. Exemplos que se encaixem no que a empresa está buscando, tá? Boa tarde, Edson. Seja bem-vindo. Chega, gente. Chega que eu tô tagarela hoje. Uns delas assunto bom, uns assuntos de treta, assim. Eu adoro fofoca de gente que eu não conheço. Adoro. Mas é isso. Eu tô falando também porque às vezes a pessoa precisa ouvir. É que ela não chegou nesse ponto do raciocínio ainda. Eu levo ela até lá. Não é assim que a gente tem que fazer? Esse é o meu objetivo aqui também com vocês. Chega por hoje. A gente se vê amanhã, 1h da tarde, pra falar sobre o quê? Nossa, eu já fiz tanta coisa no chat GPT hoje. Eu já botei aqui, ó. Nem preciso olhar na fonte. Eu já botei no meu notas. Como planejar o seu crescimento profissional a longo prazo. O Gabi falou que se não for pra ser tagarela, a gente nem vem. É isso, Gabi. Ai, adoro. É isso, gente. Amanhã a gente vai falar de crescimento profissional a longo prazo. Porque quando a gente fala de recolocação, a gente tá falando sempre muito do curto prazo, né? Sempre do imediato. Eu tô pensando no boleto que já venceu semana passada. Eu preciso começar a trabalhar ontem. Eu preciso começar a trabalhar 10 dias atrás pra eu poder pagar minhas coisas, sabe? E aí acho que é importante a gente levantar esse tema. E no longo prazo, né? E se eu entrar na empresa e não der certo e eu quiser sair? Vamos falar sobre isso amanhã? Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. Nos vemos amanhã, 1h da tarde. Obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Bruna, Rogério, Paty, sejam bem-vindos. Eu já tô encerrando. Em 1 minuto tá no meu feed o conteúdo de hoje. Obrigada, gente.